Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Nós estamos aqui reunidos para mais um culto online. E hoje, meus irmãos, eu tenho uma novidade para vocês. Eu não vou ministrar, mas eu convidei um convidado especial, né? Chamei um convidado especial para nos trazer a palavra no dia de hoje. Ele já é conhecido de alguns dos nossos irmãos. Ele é alguém que está chegando agora na nossa igreja, não é? Chegou aí no meio de toda essa mudança que nós estamos vivendo aí durante essa quarentena, mas é gente nossa, não é? Gente da nossa igreja. E ele com certeza estará sendo um instrumento de Deus hoje aqui para falar a sua vida. Irmão Jefferson, a palavra é sua, que Deus esteja te usando mais uma vez, que a palavra do Espírito Santo seja plantada em sua boca, que Deus te use em nome de Jesus. Shalom, queridos, graça e paz, amém? Bom, queria já agradecer ao pastor Fabrício, de antemão, por essa oportunidade de estar aqui, poder trazer essa mensagem, essa palavra de reflexão. Para quem não me conhece, meu nome é Jefferson. Talvez você está sendo alcançado por esse vídeo, não faça parte da nossa igreja, já quero te agradecer e quero te falar que é um prazer podermos estar juntos nessa forma virtual aqui. Queridos, queria compartilhar uma palavra com você lá em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Amém? Enquanto você procura a tua palavra, eu quero pedir você que deu o seu joinha aí, pedir você que, se não é inscrito no canal, que você se inscreva, porque esse canal tem sido uma bênção em nossas vidas. Na minha vida, na vida da minha família, tem edificado muito nossas vidas, e para que mais pessoas sejam alcançadas por essa forma de evangelismo, dê o seu joinha aí, se inscreva no canal e vamos evangelizar aí dessa forma tremenda. Amém? Todos acharam? Êxodo capítulo 14, versículo 15. Disse assim o Senhor, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que tornou terra seca, e as águas foram divididas. Amém. Queria orar por você, em nome de Jesus. Feche teus olhos, se concentre e vamos estar orando ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar a Ti, Pai, em nome de Jesus, pedindo a Deus que todas as pessoas que estão sendo alcançadas, ó Deus, por essa mensagem, por este vídeo, que possa ser tocada pelo Senhor agora. Entendemos, ó Pai, que é o Teu Espírito que convence o homem de todo pecado. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti agora, pedindo que o Senhor comece a tocar nos corações, ó Deus, todo coração endurecido, que seja quebrantado, ó Deus, pelo Teu poder agora. Ó Deus, vai tirando, ó Deus, a venda dos olhos, os tapões do ouvido, ó Deus, para que o entendimento dessa palavra, ó Deus, possa mesmo, ó Deus, estar no coração. Ó Deus, que essa palavra seja como uma semente que caia no coração de cada um. Ó Deus, que o coração de cada um seja como terra fértil nesse momento. Ó Deus, para que essa palavra possa crescer, germinar e dar frutos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Bom, eu escolhi como tema desta mensagem a palavra passagem, Porque todo mundo passa por passagens na sua vida, todo mundo passa por travessias na sua vida, Todo mundo passa por fases na sua vida. E aqui, o povo de Israel, quero te trazer um pouquinho a introdução ao contexto dessa história. Você vai ver que o povo de Israel, durante 400 anos aproximadamente, viveu como escravo de Faraó, viveu como escravo no Egito.
E Deus levantou um homem chamado Moisés para que esse homem fosse o libertador, né, fosse a pessoa que resgatasse esse povo, né, da escravidão. E aí Deus fez grandes acontecimentos ali no Egito. Deus lançou as pragas, as 10 pragas, né, no povo e em Faraó, para que Faraó de fato entendesse que Deus que estava ali, né, que aquele povo era de Deus, para que o coração de Faraó, né, fosse aquebrantado, né, e para que esse povo pudesse ser livre. Então Deus tirou o povo e fez com que o povo passasse, né, fizesse essa passagem, né, sobre o Mar Vermelho. Se você for ver a história nesse texto aqui no capítulo 14, você vai entender um pouco melhor. Aqui eu estou dando uma resumida para que você possa entender, né, aonde queremos chegar com essa mensagem. E aí o povo passou, né, o Mar Vermelho e pôde pisar ali, né, no deserto. Ainda não era terra prometida. Deus tinha uma promessa, Deus tinha uma terra prometida para esse povo. Então é uma história bem conhecida, todos conhecem essa história da passagem, né, do Mar Vermelho. E eu quero falar sobre passagem, né? Todos passamos por fase na nossa vida, né? Todo mundo passa por algum período na sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que vai para a faculdade. Ele foi para a faculdade e ali vai entrar uma nova fase na vida dele. Ele não pode viver da mesma maneira que ele vivia no ensino médio, que ele vivia no ensino fundamental. O comportamento dele tem que ser diferente. A maneira que ele estudava no ensino médio, né, tem que ser diferente da maneira que ele vai estudar na faculdade, da maneira que ele estudava no curso técnico. Então, uma nova fase na nossa vida requer um novo pensamento. Uma nova fase na nossa vida requer mudança. Aí, eu quero trazer um outro exemplo. Jovens, né, ou pessoas que acabam de se casar, né, uma pessoa que se casa hoje, ele está entrando numa nova fase em sua vida. Então, uma pessoa que se casa, ele não pode viver da mesma maneira que ele vivia na sua solteirice, né? As pessoas têm que mudar o seu comportamento, as pessoas têm que mudar a sua maneira de pensar. Agora, se já não são mais uma pessoa, já são dois, caminha junto. Não é que você não possa mais se encontrar com seus amigos, não é que você não possa, às vezes tem gente que gosta de jogar um futebol, né, de praticar um esporte, de fazer uma caminhada, de praticar ciclismo. Não é que você não possa fazer isso. Às vezes a sua esposa não faz esse tipo de atividade, você faz, né, e não é que você não possa fazer isso. Pode, mas você tem que entender que agora você está uma nova fase na tua vida. O tempo de solteirice passou. O tempo de menino passou. Agora você está vivendo uma nova etapa na sua vida. Assim são os homens e mulheres. Quando também tem filhos, né? Já não são mais 2, agora são 3, 4. O tempo muda, querido. As coisas mudam. Então você tem que começar a entender que cada etapa na sua vida, cada passagem na sua vida requer um novo comportamento seu. Cada fase da sua vida requer uma nova atitude na sua vida. Quer ver um outro exemplo também? Nós somos pessoas, ser humanos, e que lidamos com vários tipos de pessoas e convivemos com vários tipos de pessoas. E nesse nosso convívio, muitas das vezes nós magoamos pessoas, às vezes pela forma que você fala, um comportamento seu. Às vezes você também é magoado, às vezes você também, né, sofre decepções, né, seja no seu trabalho, seja no seu meio social, seja na igreja, seja no seu casamento. Porque os nossos pensamentos são pensamentos diferentes.
e acaba tendo essas divergências de pensamento. E às vezes, por conta dessas divergências de pensamento, né, acabam acontecendo, né, algumas situações que magoam um ao outro. E tem muitas pessoas que às vezes seguem a vida e não conseguem, né, esquecer o passado. Tem muitas pessoas que seguem a vida e não conseguem esquecer aquilo que aconteceu com elas. Às vezes, um exemplo, entre casais. O camarada, né, e a mulher, né, por exemplo, teve uma discussão, teve uma briga, e nessa discussão, nessa briga, né, um ofendeu o outro, falou mais alto e fez alguma coisa que feriu. Pronto, pediu perdão, né, teoricamente passou uma borracha naquilo ali e vamos seguir a vida. Daqui um tempo, 2 meses, 1 ano depois, houve uma nova discussão e aí a pessoa pega aquilo que ficou lá no passado e fala assim, ó, você lembra que você fez isso comigo? Você lembra, né, daquilo que você fez? Então, a pessoa passou uma nova etapa na vida, mas o passado está presente ainda. A pessoa não consegue, né, se desprender daquele passado. A pessoa fica remoendo o passado o tempo todo. E às vezes Deus tem algo novo para a vida daquela pessoa, mas às vezes o passado dela é tão presente, né? Aquela mágoa é tão presente na vida daquela pessoa que ela não consegue se desprender. Então, uma coisa que eu entendo é que para que a gente possa entender aquilo que Deus tem de novo para a nossa vida, a gente não tem que ficar olhando para o passado. Para a gente entender aquilo que Deus tem algo novo para a nossa vida, querida, a gente tem que começar a olhar para frente. Tem que começar a olhar novos horizontes. E tem gente que fica arrastando, carregando o passado. Tem gente que fica arrastando, remoendo um monte de coisa. Querido, se você perdoou, está perdoado. Não tem que ficar, às vezes, guardando, né, aquilo no teu coração por muito, muito tempo, não. Ou seja, perdoou, está perdoado. Uma frase muito interessante que um dia eu li é que o perdão é quando você lembra daquilo que aconteceu com você e você não sente mais dor. Você não sente mais aquela ferida no teu coração. Porque se alguém fez algo com você, você, né, vai até lembrar. Vai lembrar de uma coisa passada. Mas você lembra, mas você não tem mais aquele sentimento de dor mais no coração. Você não tem mais aquele sentimento, aquele peso no teu coração. Porque você perdoou. Cara, e como é bom, né, liberar perdão. Meu irmão, como é bom você liberar perdão. Tem gente que fica preso, tem gente que fica aprisionando aquele sentimento no coração. Para que a sua vida possa fluir, meu querido, meu irmão, minha irmã, libera perdão. Libera esse sentimento, né, para que a tua vida possa fluir. Tem pessoas que às vezes não conseguem romper na vida. É porque fica carregando um monte de bagagem no teu coração, carregando um monte de bagagem na tua vida. E isso, quando eu falo assim, de romper na vida, eu não falo somente na sua vida pessoal, mas eu falo na sua vida profissional, eu falo na sua vida espiritual. Tudo, né, que você vai fazer, tudo que você quer conquistar algo novo, você tem que se libertar do seu passado. O seu passado tem que ser apenas algo para que você possa lembrar, mas o teu passado não pode ser, né, o teu presente, não pode ser aquilo que rege, né, a tua vida. Amém? E eu queria apenas citar um exemplo aqui, essa travessia que o povo estava fazendo. Bom, ali na a região, né, aonde Moisés, né, ficou, né, ali a região do Monte Sinai, aquele período, né, aonde ele ia atravessar era aproximadamente aí uns 3 dias, 200 quilômetros
mais ou menos, né, do local onde eles estavam até ao alcance da Terra Prometida. Era uma travessia mais ou menos aí de 3 dias, né, era uma distância aproximadamente aí de 200 quilômetros. Então não era algo muito longo, então não era algo muito, né, extenso para que eles atravessassem. Embora a quantidade de pessoas que tivesse com eles era uma quantidade enorme, eram muitas e muitas pessoas, né? Só os homens, né, contado os homens que atravessaram ali o Mar Vermelho, é na faixa de 600 mil homens, né? E tinha as mulheres, tinha as crianças, tinha os idosos, né? Tinha, né, todo a bagagem deles. Então, se você for ver, dá aproximadamente aí, né, 2 milhões, 3 milhões de pessoas atravessando o Mar Vermelho ali. Então, você conduzir um grupo de pessoas, né, nesse volume, então, assim, não é algo fácil, né, de ser conduzido. Mas, durante 40 anos, né, é porque o coração do povo ainda estava preso ao passado. O coração do povo, né, ainda estava preso ao passado. E Deus queria que eles entendessem, Deus queria mostrar algo novo para eles. Mas aquele povo só conseguia olhar para o quê? Para o passado. Deus fez tantos milagres, querido. Ali mesmo no Egito, Deus jogou fez com que as 10 pragas acontecesse ali no Egito, e aquilo ali foi milagre, né? Ali foi milagres de Deus. E o fato, mesmo que Deus não tivesse feito praga nenhuma no Egito, só o fato de você atravessar o Mar Vermelho em terra seca é um milagre que você nunca mais vai esquecer. Se eu ver, né, eu vejo às vezes milagres acontecer, Deus fazendo milagres, esses milagres ficam latentes, ficam presentes na minha vida. Imagina se eu ver um milagre desse de um mar se abrindo. É algo que nunca mais vai ser esquecido. E o povo não conseguia entender, não conseguia ver esses milagres acontecer. O que o povo olhava era somente para o passado. Era somente para o passado. Amém? Então, eu quero mostrar para vocês 3 passos aqui para que a gente possa passar, né, essas passagens, né, e obter vitória. Que a gente passe, né, e que a gente obtenha vitória. Eles passaram, né, tiveram esse momento de passagem, mas o comportamento deles depois da passagem que definiu se eles iam ter a vitória ou não. Então o teu comportamento, querido, depois da passagem, que vai definir se você vai ter vitória ou se você vai ter derrota. O teu comportamento, o seu posicionamento, né, que vai definir, né, aonde você vai chegar. Amém? Então acompanhe comigo. Olha só. Primeiro passo. O seu passado tem que ser apenas como um memorial. Amém? Ele não pode ser presente na tua vida. O seu passado, você tem que olhar para o teu passado, né, apenas como uma lembrança. Mas ele não pode ser o que está regendo o teu futuro. Ele não pode ser o que está regendo, né, o teu presente. Um exemplo bem prático disso é quando nós evangelizamos uma pessoa. Né? Eu às vezes evangelizo uma pessoa e às vezes a pessoa fala assim: não, mas o meu pai me ensinou assim, a minha mãe me ensinou assim, né? E eu tenho que ser assim. Querido, a pessoa às vezes, Deus quer trazer uma libertação na vida da pessoa. Às vezes, em caso de doenças, às vezes a pessoa fica presa, né, àquela enfermidade por muitos e muitos anos. A pessoa não consegue se libertar daquilo ali. E às vezes é algo que você entende que é algo espiritual, e somente a pessoa aceitar a Cristo, Deus vai trazer uma libertação, Deus vai fazer algo novo, mas a pessoa fica presa ao passado. Por quê? Porque acha que o pai ensinou, a mãe ensinou, o avô ensinou. Então, que às vezes as pessoas no passado, né, fizeram daquela maneira, que ele tem que fazer também. Querido, é momento de você abrir tua mente.
É momento de você entender, né, que Deus tem algo novo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho, para a tua empresa. Deus tem algo novo. Mas enquanto você ficar preso no passado, né, você nunca vai conseguir enxergar e identificar aquilo que Deus tem para a tua vida. Lá em Êxodo, né, capítulo 16, versículo 2, acompanhe comigo. Olha só, Êxodo capítulo 16, versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe aos filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Querido, o povo, né, começou a enfrentar uma dificuldadezinha ali. Eles chegaram no deserto. Então no deserto não tem, né, tanta fartura, não tem tanta comida, né, para que o povo pudesse se fartar. E ali, pelo fato de eles passarem aquela prova, aquela dificuldade, eles começaram a lembrar o passado. Ah não, mas no passado eu fazia isso, no passado era dessa maneira, agora eu estou na presença do Senhor e às vezes eu encontro dificuldade, e agora eu estou na presença do Senhor e eu encontro, né, já não posso fazer mais do que eu fazia. Claro que não, querido, claro que não, porque a Bíblia nos fala, a Bíblia nos orienta, né, que o caminho do Senhor é estreito. Mas no mundão você faz o que você quiser. Mas no caminho do Senhor, né, o caminho é estreito. A passagem, né, ela é estreita. Então nem tudo aquilo que você fazia no passado, você pode fazer na presença do Senhor. Então, nós temos que aprender a nos libertar desse passado. Nós temos que aprender a cada dia que o velho homem morra e que eu viva novamente. Uma nova história Deus quer escrever na tua vida, mas a partir do momento que você começar a abandonar o teu passado. Amém? Segundo passo, não importa a situação que você esteja vivendo, olhe com os olhos da fé. Números capítulo 13, essa história é muito interessante. Abre comigo lá em Números, capítulo 13. Eu não vou ler o texto todo, amém? Só um versículo principal aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só o título do capítulo só. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Queridos, Deus, né, Moisés aqui escolheu 12 homens para que esses homens fossem enviados à terra de Canaã e para que eles espiassem a terra de Canaã. Bom, passou 40 dias, esses homens voltaram, né, trazendo relatórios, cada um tinha um relatório diferente, né, e mais 10 espias, né, por mais diferente que fosse esse relatório, né, esses 10 espias trouxeram um relatório de derrota. Mas Josué e Caleb trouxeram um relatório totalmente diferente da situação que eles estavam enfrentando. Eu não sei qual é a situação que você esteja enfrentando hoje na sua vida. Jamais esse período aí de pandemia, né, onde o comércio está fechado, muitas pessoas dependem do comércio, né, muitas pessoas estão sem trabalhar. Eu, por exemplo, sou microempreendedor, né, estou com a loja fechada, mas eu tenho plena convicção, né, de que Deus pode todas as coisas na minha vida. Então, o teu posicionamento, querido, vai determinar, né, como vai ser o teu futuro. Aqui você vai ver que Josué e Caleb, né, o posicionamento deles diante da dificuldade foi totalmente diferente, né, daqueles 10 espias. Os 10 espias chegaram com um relatório de derrota, os 10 espias chegaram com um relatório aqui, onde que aquilo que eles falavam, né, era totalmente contrário daquilo que Deus espera de nós. Então, às vezes, você está passando hoje por situações, né, talvez
de dificuldade, você está passando hoje por situações, né, onde as coisas podem estar complicadas na tua vida, na tua loja, né, pode estar complicada no teu trabalho, você pode estar apreensivo. Quantas pessoas estão perdendo o emprego hoje aí, né, porque muitas lojas, muitos comércios estão fechados. Então, querido, sim, é difícil, mas esse é o momento de você se posicionar. Esse é o momento, né, de você liberar palavras na sua boca, palavras de fé, palavras de que você vai conquistar, palavras que vai dar certo. Não é o momento de você entrar na onda de todo mundo, aquelas pessoas que não têm fé, né, começam a falar perto de você, e muitas pessoas às vezes são levadas por esse movimento. Aqui, né, esses 10 espias, né, eles conseguiram inflamar todo aquele povo, mas Josué e Caleb, né, falaram um discurso totalmente diferente. E para você ver como é que o discurso, né, o posicionamento deles foi tão importante, né, durante todo aquele período, né, os 40 anos que o povo ficou no deserto, né, Deus falou que toda aquela geração não pisaria, né, na terra prometida, somente Josué e Caleb, porque o posicionamento deles foi totalmente diferente. Então, querido, o teu posicionamento vai determinar o teu futuro. Aquilo que você professa vai determinar quem você é. Amém? E o terceiro passo que eu quero falar aqui é sobre arrependimento. Querido, nós estamos no momento de quarentena. Se você for acompanhar comigo, né, os 40 dias, né, o número 40 na Bíblia aqui, ele acaba tendo um significado. 40 anos no deserto, você vê que Deus quis ensinar o povo. Os 40 anos no deserto foi um tempo de aprendizado, né, para o povo aqui. Se você for ver Jesus jejuando 40 dias e 40 noites, foi um período de purificação. Até mesmo os espias, quando foram para a terra, ficaram 40 dias espiando a terra. Foi um momento de observação, um momento onde eles espiaram a terra. Então essa quarentena serve para que você também possa tirar um momento, para que você observe a tua vida, para que você possa refletir, para que você possa purificar a sua vida. Então a quarentena ela acaba tendo um significado, né? Um significado de purificação, né? Um doente, quando fica de quarentena, ele está para poder se purificar, né? Uma mulher, quando acaba de ter uma gestação, acaba de ganhar um neném, ela fica de quarentena, um período de recuperação. Então a quarentena serve para que a gente possa dar um novo rumo para a nossa vida. A quarentena serve para que a gente possa, né, traçar uma nova trajetória na nossa vida. Então, querido, esse período de quarentena, né, que você possa parar, refletir, analisar como é que está a tua vida. A Bíblia nos ensina que Deus, ele não derrama vinho novo em odre velho. Talvez você queira, né, um novo começo de vida, talvez você queira um novo começo no seu casamento, talvez você queira escrever uma nova história no seu trabalho, né? Talvez você queira algo novo na sua vida, mas você não sabe por onde começar, você está sem rumo, está sem direção. Faça desse período de quarentena um período de observação na sua vida. Faça desse período de quarentena um período de análise pessoal na sua vida. Não fica perdendo tempo só assistindo televisão, Netflix, né? Perdendo tempo em coisas que às vezes não vai edificar a tua vida, só vai ser, né, às vezes um prazer momentâneo. Não fica somente perdendo tempo com essas coisas, não. Mas tire esse período para que você possa, de fato, analisar a tua vida. Se você está em quarentena, né, pega esse período, né, e traça uma nova trajetória na tua vida. Esse é o momento, querido. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra, essa reflexão para você, para que você possa pegar esse período na sua vida, né, e traçar uma nova história. Você vai passar, eu vou passar, nós vamos passar por esse período. Agora, a maneira que vamos nos posicionar depois desse período é nós que vamos determinar. Se você quer continuar a ser a mesma pessoa,
se você quer continuar, né, um novo período na sua vida, se você quer alcançar algo novo, ou se você vai ficar da mesma maneira que era antes. Ou se você vai ser a mesma pessoa que era antes, reclamando da vida, murmurando, né, se achando coitadinho. Chegou o momento, querido, de você traçar um novo rumo para a tua vida. Amém? E que essa palavra possa, né, estar impregnada no teu coração, que Deus possa te honrar e te abençoar. Quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que essa palavra possa atingir e alcançar os corações, porque eu creio, Deus, que está sendo mesmo alcançado. E eu peço agora em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha derramar da tua graça, do teu poder, sobre toda palavra, sobre toda pessoa, ó Deus, que ouviu esta palavra. Talvez tenha pessoas desesperadas, talvez tenha pessoas com medo, talvez tenha pessoas angustiadas, querendo algo novo na vida, querendo um novo rumo, querendo traçar uma nova trajetória, mas não sabe, ó Deus, por onde começar. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa ser um norte, ó Deus, em nome de Jesus, para essas pessoas. Por isso, ó Pai, eu clamo a Ti e peço a Ti agora, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu poder, e que em nome de Jesus, ó Deus, essas pessoas possam, ó Deus, acordar pela manhã, ó Deus, com um pensamento novo, esquecendo o passado e prosseguindo para o alvo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Obrigado, irmão Jefferson, que Deus continue usando sempre a sua vida. Eu sei que Deus ele tem um plano fantástico na sua vida em relação ao ministério da palavra, não é? Esse é o ministério que Deus tem dado para o irmão. E nesse momento, nós vamos ouvir um louvor e após esse louvor, nós voltaremos para a oração final e para a bênção apostólica. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim.
estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é, Deus cuida de mim. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela palavra que nós ouvimos aqui. Muito obrigado a Deus pela vida do irmão Jefferson, que ele continue sendo sempre esse instrumento do Senhor, ó Pai, para levar a palavra do Senhor àqueles que precisam. Abençoe, ó Pai, a sua casa, abençoe, ó Deus, a sua esposa Juliana, sua filha Ana Júlia, bebezinha Alice, ó Pai, que acabou de chegar em nosso meio. Que o Senhor esteja abençoando cada dia mais o seu filho. Obrigado a Deus por cada um daqueles que nos ouviram, que estiveram presentes aqui no nosso culto online nesse dia de hoje. Abençoe cada casa, cada família que foram alvo dessa palavra, porque nós sabemos que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. E aí nós vamos agora para aquela mensagenzinha básica de todo final de encontro, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, compartilhe essa palavra, faça com que a palavra chegue a muitas outras pessoas. Meus irmãos, só faltam 4 pessoas para nós chegarmos aí aos 100 inscritos, né? Abençoe aí o nosso canal, se inscreva, convide pessoas para se inscreverem no canal. Vamos fazer esse canal ser um canal forte, né? O canal forte para engrandecer o nome do pastor Fabrício. Não, não é isso. Mas para levarmos a palavra de Deus a muitas e muitas e muitas outras pessoas, né? Que Deus te use para ser um instrumento dele também na propagação da palavra do Senhor. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.